Não tema, ó musa. Acolha os modos e os dias verdadeiramente novos à sua volta. Eu candidamente professo uma raça estranha, muito estranha, de novo tipo. E, no entanto, a mesma velha raça humana, a mesma por dentro e por fora. Os mesmos rostos e corações, os mesmos sentimentos, os mesmos anseios. O mesmo velho amor, a mesma beleza e a mesma serventia. Esses aqui são os versos do poeta Walt Whitman, que perpassa toda a obra Dias Exemplares, do escritor norte-americano Michael Cunningham. Então esse é o meu 11º livro, daquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2023. E dessa vez não vai ter vinheta não, vou começar o vídeo direto. Quero fazer diferente. O que não é diferente é aquele meu pedido de sempre. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de apertar o sininho aí abaixo para que o YouTube sempre te avise quando eu postar o novo vídeo. Independente de ser inscrito ou inscrita, comente se você já leu algum livro do Michael Cunningham. Ele tem também o livro As Horas, publicado aqui no Brasil, e outros que agora eu não estou lembrado. E se você gostou desses outros livros ou desse aqui, ok? Então, vamos começar primeiro falando do autor. O Michael é norte-americano, do estado de Ohio. Ele nasce no dia 6 de novembro de 1952. O seu livro As Horas ganhou prêmios nos Estados Unidos. Prêmio Pulitzer de ficção e o prêmio Penhouse como um dos melhores romances daquela época, que foi em 1998. Em 2002, o livro foi adaptado para o cinema. O livro vai contar as últimas horas da escritora Virginia Woolf. Eu vi o filme, não sabia que tinha sido baseado no livro que ele escreveu, li parte do livro, mas parei, não porque não gostei, mas porque tinha outros projetos e ele não era na época prioritário. Eu já tinha visto o filme, como eu comentei, mas o que eu li do livro eu gostei. E essas últimas horas da Virginia Woolf são vários flashbacks que vão remontando a sua vida. Nós sabemos que a Virginia Woolf se suicidou. O Michael estudou literatura inglesa também e se graduou na Universidade de Stanford. Antes dele publicar os seus livros, ele começou a publicar contos em várias revistas. E o importante é que, para escrever esse livro, que eu falei para vocês que tem vários poemas do Walt Whitman, do poeta Walt Whitman, ele já tinha feito todo um trabalho de pesquisa em cima, porque ele foi encomendado fazer esse trabalho sobre o poeta. E a partir daí ele escreveu esse livro. Mas vamos falar de Dias Exemplares. Iniciando primeiro pelo título. O título em inglês é Specimen Days, que seria literalmente dias de amostra. Eu não consegui encontrar alguma coisa mais próxima para identificar com o que se passa no livro com o título, nem Dias Exemplares, que é o título em português, nem Dia de Amostra. O livro é composto de 3 partes, que eu considero como 3 novelas independentes. Você pode ler separadamente, mas se você for ler na ordem, você vai ver que tem um fio que liga essas 3 histórias. Elas se passam no passado, no nosso presente do século XXI, no passado do século XIX, no nosso presente do século XXI, e elas se passam num futuro em que o autor não diz a época. E 3 personagens vão estar sempre presentes, mas em cada fase, em cada parte do livro, eles estarão metamorfoseados. Na primeira parte, a gente tem a Kathleen, o Lucas, o Simon, que é citado porque ele já morreu, e seus pais. Então, acontece essa primeira parte no período da Revolução Industrial. Esse período que nós estamos passando da Revolução da Informática e da Internet foi igualmente agressivo, diferente, e que as pessoas tinham que se adaptar à nova realidade no período industrial.
E eu acredito que foi até mais forte porque eles deixaram todo um trabalho artesanal que era feito e passaram a fazer por máquinas. E é justamente assim que o livro inicia, quando uma máquina engole o irmão do Lucas, que é o Simon. O irmão sofre um acidente, então deixa o braço dele na máquina e a máquina é dentada e acaba levando o corpo e esmaga e ele morre. Então esse garoto de 12 anos tem que assumir o lar, ser o arrimo da família. Justamente ele, que é um garoto diferente, meio esquisito, né? Um pouco deformado fisicamente e mentalmente apaixonado pelos versos do poeta Walt Whitman. E é justamente esse garoto que vai se aproximar ainda mais da noiva do irmão, que se chama Catarina. Eles vão fazer uma dupla muito diferente, porque ele só tem 12 anos e ela já é uma mulher, mas ele a ama, mas ama de uma forma poética, uma forma platônica, e ele quer protegê-la. E ele começa a desenvolver na cabeça que o Simon morreu porque ele ouviu as vozes das máquinas, e que as máquinas elas incorporam os espíritos das pessoas que morrem. E essa primeira parte vai ser montada assim. Na segunda parte, nós estamos no século XXI, a Kathleen agora é Cat, né? O Simon é seu namorado, um homem riquíssimo, né? E que ela é uma mulher de classe média, negra, que trabalha num departamento de prevenção ao terrorismo. Então ela recebe telefonemas ao longo do dia de várias pessoas que dizem que alienígenas estão entre nós, que estão planejando explodir a Terra, pessoas de seitas que dizem que o fim está próximo. Então ela já está acostumada a lidar com esses loucos. Mas o menino liga, recita um verso do poeta Walt Whitman e diz que vai explodir uma pessoa no dia seguinte, por amor. E aí ela inicialmente ela não acredita e classifica aquele chamado em azul, porque existem cores, azul, amarelo e vermelho, né? Sendo o vermelho que deve ser imediatamente investigado e o amarelo é atenção. O azul é mais um louco que está tentando se passar por terrorista. Só que isso realmente acontece e vai bagunçar a vida dela, o relacionamento com Simon, porque ela vai se ver envolvida, vai repensar a sua vida. E o Luke foi o seu filho que ela perdeu, e ao longo dessa segunda parte a gente vai saber por quê. Na terceira parte, o Simon reaparece. Ele é um androide, tipo aqueles replicantes do filme Blade Runner, o caçador de androides, que ele é revestido de carne, ele pensa e tudo, mas ele quer sair daquela Nova York onde ele está. Ele é um guia turístico que provoca medo nas pessoas, nos turistas que queriam saber como era no passado, o que os bandidos faziam. Então eles querem passar por aquele tipo de terror, tipo Uma Ilha da Fantasia, aquele filme, né? Aquela série. Mas ele não está satisfeito com isso. E a Terra, além de ter os androides, os humanos, que quase não aparecem no livro, tem também os nadianos. Os nadianos são alienígenas que foram apanhados pelos humanos há 7 anos. Há 7 anos-luz, vieram para a Terra e são usados como se fossem os imigrantes hoje nos Estados Unidos. Os trabalhadores de segunda categoria. E ele coloca isso, para mim ficou bem evidente nessa terceira parte do livro. E aí ele se junta a Kathleen, que é uma nadiana, e eles fogem para Denver. Nessa parte, o mundo sofreu tanto ambientalmente que está praticamente morto. E as pessoas fogem para lugares e paraísos onde eles possam viver. E esses seres, como os androides e os nadianos, ou são empregados domésticos ou babás e tentam se virar da melhor forma possível como cidadãos de segunda
categoria. Então, e nessas 3 partes tem esses personagens. O Luke vai aparecer também, nessa última parte, e eles saem em busca de um lugar melhor, que eles acreditam que é a cidade de Denver, o estado de Denver. Bom, o que você consegue apreender desse livro? É um livro que a poesia do Whitman perpassa, como eu já disse, o livro todo. E para eu entender, eu acabei indo buscar na Amazon uma amostra do livro do Walt Whitman e ler um pouco da sua história. Esse livro aqui é o Folhas da Relva. Foi o único livro de poesias que ele lançou, mas que tiveram 9 edições, ou seja, ele durante a sua vida toda ia reescrevendo esse livro e republicando, e incluindo outras poesias, e o livro, ao final, né, em 1892, quando ele morre, o livro está assim imenso. Então, é o seu único livro poético que só foi sendo ampliado durante essas novas edições. Então, para eu entender um pouco o livro, eu li um pouco da poesia do Whitman, que foi um poeta do século XIX que subverteu a maneira de escrever poesia nos Estados Unidos. E como ele fez isso? Ele deixou de usar aqueles versos e rimas clássicos. Ele passou a ser um poeta em que escrevia de forma mais livre e sem obedecer essas regras de estilo. Esse livro vai tocar em temas que foram e são caros à humanidade. A questão é de você sempre ser segregado, como acontece, né? Aconteceu no século passado, durante a Revolução Industrial, acontece hoje. O fato do medo, do terrorismo que mudou a sociedade norte-americana e o mundo, a gente agora está assistindo à guerra entre Israel e o Hamas, e entre outras causas também, como causas sociais, as pessoas que passam fome, as pessoas que são excluídas, e tudo isso é contado de uma forma poética e fantástica, né, dentro desse livro, né, Dias Exemplares. Eu só não gostei do título em português, mas gostei muito do livro. É um livro, um calhamaço, que vocês sabem que eu não curto muito, mas que eu recomendo, vale a pena ler esse livro, porque ao terminar, ele me suscitou várias reflexões, né, dentro do nosso país, como o abismo social, econômico é imenso, como a gente caminha para um futuro que está descrito aqui, né, como o passado nosso, que não foi de uma revolução industrial, mas foi um passado escravocrata, até hoje deixa essa ferida aberta na nossa sociedade. Enfim, é um livro que ele é fácil de ler no sentido de que a sua linguagem não é difícil, tem muitos diálogos, mas ele é profundamente reflexivo. E esse livro vale a pena. Um abraço e até um próximo vídeo.